Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Irmãos e irmãs, boa noite. Que haja paz do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Não sei você, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom que você decidiu estar aqui também, priorizar esse tempo, né? E se governar para estar aqui conosco. Tantas outras coisas, um dia chovendinho, né? Essas coisas todas, hoje de manhã, esse tempo assim, mas bom que você se moveu para vir a esse tempo e a esse espaço consagrado à adoração de Jesus. Né? Você que está entre nós, nos visitando, né? São bem-vindos. Que bom que está aqui com a gente, e nós queremos seguir hoje, aqui juntos, numa série. Nós começamos uma microsérie na semana passada, e a ideia nossa é que a gente avance hoje por ela, e permitindo o Senhor, terminamos esse tempo no próximo domingo. E nós estamos falando sobre esse tema aí. Por favor, pode me ajudar? O que é mesmo esse tema aí? Isso, quem somos? Então... a ideia é pensarmos um pouco e refletirmos sobre isso, mas antes pode ler o nome da série comigo, por favor? Quem somos? Essa é a ideia, no mês de aniversário da nossa igreja, é de refletirmos um pouquinho sobre a nossa identidade. Na verdade, a gente tem feito isso de algumas maneiras já há algum tempo, porque é uma temática muito importante. Sem uma visão clara de quem nós somos, o que a gente faz fica complicado. Sem uma visão clara de quem nós somos, nosso relacionamento horizontal e vertical, ele fica prejudicado. Sem uma visão clara de quem nós somos, aquilo que temos, nosso patrimônio, nosso tempo, fica também um pouco complicado. Nós precisamos entender bem aquilo que Deus pensa de nós e nos adequarmos a isso. E é sobre isso que nós estamos falando esses dias. Começamos domingo passado, se você não estava aqui, perdeu isso por alguma razão, está lá no nosso Spotify, está lá no YouTube, você pode ouvir aquilo que a gente falou, para que a gente possa avançar na mesma página. Estamos pensando em nós enquanto indivíduos, estamos pensando em nós enquanto igreja universal, a igreja orgânica, o corpo espiritual de Jesus Cristo. Estamos pensando em nós também acerca de como comunidade local, como esse rebanho aqui nesse tempo. No domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, vamos rever um pouco da gente aqui, pensarmos um pouquinho no nosso presente e falarmos um pouco no nosso futuro. Essa é a ideia nossa de reflexão nesse tempo e principalmente para o domingo que vem. E nós usamos como base para essa reflexão o texto da carta 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou pedir para você achar aí onde você achar na sua Bíblia, por favor. E logicamente você sabe que nós vamos manter a Bíblia aberta depois. Você que nos visita, via de regra pregamos textualmente, então mantenha a sua Bíblia aberta depois que a gente fizer a leitura. 1 de Pedro 2, 9. Eu vou pedir a gentileza de, assim que você terminar, assim que você achar o texto, se colocar em pé um instantinho, para a gente fazer essa leitura em pé, e daqui a pouco você assentar-se. Já foi feito isso, né, hoje de manhã, bem nesse momento assim, eu pedi para que a igreja tivesse um tempo bom de cumprimento, principalmente com as pessoas que a gente não conhece. Então, ainda assim, se você está perto de alguém que você não sabe bem o que é, tenha certeza que você sabe o nome dessa pessoa, né? Isso é muito importante para nós. Esse acolhimento sempre foi uma marca da nossa igreja e nós precisamos reavivá-lo, inclusive, né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você tem a sua versão, a sua tradução aí com você, mas está aqui na tela também, está atrás de mim, pode facilitar a leitura uníssona. Vamos fazer isso juntos? Eu vou pedir para você ler em voz alta comigo, 1 de Pedro 2, 9. 1, 2, 3 e já. Muito bem, um texto assim muito poderoso e muito importante para nós. Se nós não tivéssemos muitas outras porções das Escrituras
para falar quem nós somos, esse já diria muita coisa. Eu gostaria de observar com você agora, e hoje nós vamos introduzir um novo tema, um novo texto, um novo versículo na nossa leitura, que é o versículo de número 10. Então, está na tela aqui, ó. E eu chamo você para a gente ler juntos, tudo bem? Na tela aqui fica mais fácil para a gente fazer essa leitura uníssona. 1, 2, 3 e já. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém, amém. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, para que o texto fique martelando aí na minha e na sua cabeça mais uma vez. Diz assim, ó: vocês, porém, são povo escolhido, reis, sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo. Assim, vocês podem mostrar a todo mundo como é admirável aquele que tirou vocês das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora, porém, vocês são povo do Deus verdadeiro. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir para você orar por quem fala e por todo mundo que ouve. Faça isso, por gentileza, aí onde você está. E nós agradecemos tanto, Senhor Deus, por Tua palavra, que o Senhor preservou, idealizou, inspirou, materializou e preservou para nos atingir hoje. Nós agradecemos que por ela, Senhor Deus, nós somos guiados, iluminados, somos libertos. Por ela, Deus, nós somos confrontados. Por ela, Senhor Deus, nós somos iluminados. E nós agradecemos tanto pela Sua palavra, honramos a Sua palavra nessa noite. Recebemos a Sua palavra, Deus, em nossos corações e mentes, e louvamos o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, muito obrigado. Você tem o texto aberto, mantenha ele aberto, por favor. 1 de Pedro vai dizer assim: vocês, porém, não é? E nós estamos partindo por isso. É uma declaração da nossa identidade. O Espírito Santo inspira Pedro e Pedro diz: vocês, porém, são. Não é? E nós começamos a pensar nisso, e vocês aqui fala dos salvos. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo para os crentes. Diga comigo, para os crentes. Essa carta aqui não era uma carta lida onde não havia os crentes. Essa carta era lida pelos salvos em Cristo Jesus. Por aqueles, inclusive, que estavam sob perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. O contexto dessa carta de Pedro é um contexto de perseguição, inclusive violenta. Então não é para pessoas que não têm fé, que tinham dúvidas acerca de Jesus, que tinham lá seus ídolos, que viviam a vida conforme queriam. Não. Essa carta era uma carta para os salvos em Cristo Jesus. E quando Pedro escrevia essa carta, ele pensava naqueles irmãos, muitos deles que ele conhecia, e muitos que ele não conhecia naquela época, e muitos que ele jamais viu face a face. Entretanto, o Espírito Santo pensava em cada um de nós. Pedro pensava no seu contexto mais próximo, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para a igreja de Jesus ao longo dos tempos e ao longo dos espaços dessa terra. Louvado seja Deus por sua palavra. Então ele fala com os salvos, e ele começa dizendo aqui no versículo 9, você leu comigo, quem são os salvos? Não é? Diga comigo bem alto assim: isso tem a ver comigo. Você pode fazer melhor, por favor. Isso tem a ver comigo. É isso. Porque se você é crente em Jesus e é salvo pela graça, o Espírito Santo diz através de Pedro: vocês são. Não é? Vocês são. Olhe para mim, por favor. O salvo não vai ser. O salvo
Toda vez que você imagina que você está indo em direção a isso, você está ofendendo o Senhor, porque o Senhor em sua palavra diz, você é. O meu problema e o seu problema é que nós desonramos o Senhor pela nossa discordância dele. Ele fala uma coisa de nós e nós insistimos em não acreditar naquilo, e por isso a gente colhe muita disciplina da parte do Senhor, porque se você é filha e se você é filho, toda vez que você desonra o Senhor, Ele por muito amor vai soltar os pitbull tudo atrás de você um pouquinho, não é? E Ele não vai fazer isso com ódio nenhum, Ele vai estar te disciplinando. Aliás, toda vez que você se perceber disciplinada ou disciplinado pelo Senhor, você deve agradecer ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que só está sem disciplina quem não é filha. Quem não é filho não recebe disciplina de Deus, porque o Senhor disciplina os seus filhos. Essa é aquela hora, a gente não combinou, mas é aquela hora que você dá um aleluia. Agora não vale, porque você tem que ser mais espontâneo. Então, o texto está dizendo, vocês, porém, são geração eleita. Pensamos nisso. Um povo escolhido. Gente escolhida. Vocês são reis sacerdotes. Vocês são uma nação completamente dedicada ou separada para Deus, consagrada a Deus. Preste atenção. Quando você pensa em santos, em santos, né? Valeu, Santos ontem, foi muito bom. Desculpa a piada, não era falar de... Mas quando você pensa em santos, essa postura de santidade, você tem que pensar em algumas coisas, 3 delas muito poderosas. Primeira questão da santidade é a pureza. Diga comigo, pureza. As roupas do crente são brancas. As vestes da igreja são brancas. O problema é que no dia a dia elas ficam manchadas pelo meu pecado, né? Pelas coisas erradas que eu faço, mas elas são brancas. E aí o que acontece comigo é que o sangue de Jesus tem o poder de me purificar de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, e branquear as minhas vestes novamente. Então essa é a ideia de pureza, de santidade, a pureza. A segunda ideia de santidade é a semelhança. Diga comigo, semelhança. Cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Não sei se você gosta disso, mas a palavra de Deus diz que esse é o propósito de Deus para a sua vida, fazer você cada vez mais parecido com o primogênito. Essa é a sua honra, esse é o seu privilégio. Você não vai deixar de ser você de jeito nenhum, continua sendo um indivíduo por toda a eternidade, entretanto cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Essa é a sua glória. Parênteses. O Senhor não está preocupado muito com o seu conforto e nem com o meu. Logicamente, Ele é tão maravilhoso, é um bom pai, que Ele gosta de mimar os seus filhos e filhas, sabe fazer isso muito bem, no tempo devido, na forma devida, uns de um jeito, outros de outro. Para de comparar você com os outros, que o seu pai é bom, Ele cuida de você como se você fosse única, único. Então não fica se comparando não, porque a eternidade é muito longa para você comparar com esses 70, 80 anos que você vai viver aqui. Então as coisas de Deus têm muita coisa pela frente. Não tem nada a ver com agora e o aqui só. Entende isso? Por favor. Então, por estar muito preocupado com o que Ele tem para fazer na minha vida, de vez em quando Ele mexe no meu conforto. Mexe aqui e ali, mexe na saúde, mexe nas finanças, mexe aqui e ali. Porque Ele tem um propósito de me edificar, de me fortalecer, de me amadurecer. E tem hora, irmãos, que sem luta você não amadurece. Tem hora que se você não... no conforto você não vai para o jejum, você não vai para a oração, você não vai para... Aliás, por favor, eu esqueci uma outra coisa. Eu chamei igreja matutina para os próximos 10 dias, né? Segunda a sexta, nós fazermos um jejum. Posso contar com a igreja noturna também, não é verdade? Então, alguns de nós, irmãos, vão aí para 24 horas, para 3 dias. Você não precisa fazer isso, mas você precisa ter certeza que você não se excluiu desse período de jejum. Nós começamos amanhã. Posso ouvir um sim? Sim, é isso. Então, às vezes, nesse período de jejum, algumas pessoas dizem, mas o médico falou que eu não posso jejuar por causa disso. Pronto, está resolvido. Você não vai jejuar, está resolvido.
Ai, pastor, mas eu tomo remédio, eu tenho que comer. Eu também, e muitos outros. Só que daí você faz um jejum parcial. Você come só arroz e feijão. Tira a carne, por exemplo. Está jejuando. É um jejum parcial. Não é? Então você mantém aí a sua alimentação, entretanto tira uma coisa e outra ali, de modo que você participe conosco desse período. E para alguns de nós a gente pode ir para o jejum total mesmo, ficar aí 24 horas, 12 horas, 18 horas sem comer nada. Podemos ir, Senhor? Então o Senhor não está muito preocupado com o meu conforto muitas vezes, me dar algumas coisas, me atender algumas petições, só vão me afastar do projeto dele. Então ele segura um pouco, porque ele é um Pai maravilhoso. Terceiro aspecto da santidade é a consagração. Primeiro, pureza. Segundo, semelhança. Terceiro, consagração. Ser santo é ser alguém que é uma oferta diante de Deus. Nós falamos disso na semana passada. Antigamente a oferta era um cordeiro que você trazia e o cordeiro morria e era colocado lá no altar. Hoje a palavra de Deus diz que nós somos o sacrifício vivo. É você que vai para o altar. É você que é consagrado, é o seu tempo que é consagrado, é o seu dinheiro que é consagrado, é o seu título que é consagrado. Como é que eu pego esse meu doutorado em alguma coisa que põe ele a serviço do reino de Deus, que me deu esse título? Percebe isso? Estão comigo aqui, Senhor? Santidade tem a ver com consagração ao serviço de Deus. Observamos também que fala lá que nós somos um povo de exclusividade do Senhor. Tudo está dito no domingo passado e você pode observar lá. E hoje eu quero observar com você o segundo capítulo da série. Nós temos o terceiro capítulo no domingo que vem, e hoje é o segundo capítulo, e eu gostaria que nós observássemos então agora o versículo 10. Aliás, finalzinho do versículo 9 e o versículo 10. O finalzinho do versículo 9 diz o seguinte: chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga comigo, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, trevas na Bíblia é uma metáfora, não é? Você sabe que tem a noite e ela tem tudo tão importante para nós. São as trevas da noite, são as trevas naturais, e elas são importantes para nós, para o nosso sono, para a questão da nossa saúde mental, inclusive. Como isso é importante. Entretanto, a palavra de Deus usa trevas como uma metáfora para o pecado. Trevas na Bíblia vão falar sobre a cegueira espiritual. Trevas na Bíblia vai falar sobre a ignorância acerca de Deus, acerca dos bons propósitos. Diga comigo, bons propósitos. Bons propósitos de Deus para a nossa vida. Trevas na Bíblia vai falar de tudo aquilo que é oculto. Trevas na Bíblia vai falar sobre rebelião contra Deus, como sujeição a Satanás, escravidão a Satanás. Trevas na Bíblia vai falar de privação daquilo que é saudável para o relacionamento, saudável para a mente, saudável para a vida financeira, saudável para a vida espiritual. Não é? Deus diz, olha, isso aqui não faz bem, isso aqui é treva, e isso é o que a palavra de Deus diz, então, para mim, para você, diz que nossa identidade, finalzinho do versículo 9, é de gente chamado das trevas. Diga comigo, chamado das trevas. E é impressionante como o Senhor fez isso comigo e fez isso com os crentes. Essa é a história dos crentes. Essa é o meu passado. Alguém que vivia em rebelião contra Deus, alguém que não tinha uma visão clara de Deus, alguém que tinha um punho erguido contra os céus de maneira arrogante e soberba, alguém que estava privado às vezes das coisas boas de Deus, porque estava escravizado à minha própria ideia do que era coisa boa. E aí um dia a luz do Senhor brilhou sobre mim, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o quadro, quando você observa o livro de Isaías, e Isaías, o profeta messiânico, chamando o tempo do Messias, lá vai Isaías 700 anos, levantando a voz e dizendo, o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz. Essa é a verdade de Deus. O mundo em trevas, o mundo perdido, o mundo escravizado, e agora Deus propõe luz para as pessoas. Do mesmo jeito que trevas fala desse ambiente de distanciamento e de escravidão em relação a Deus, a antítese para as trevas é a luz. E Jesus então se levanta dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda atrás de mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
A luz da vida. É o que o Senhor Jesus propõe para nós. Primeiro capítulo de João, a palavra de Deus diz o seguinte: e a luz se manifestou nas trevas, e as trevas não tiveram como prevalecer contra ela. Chegou uma nova proposta. Deus propôs uma colisão entre as trevas desse mundo, entre o reino de Satanás e o reino da luz. E então a palavra de Deus diz que muitos homens e mulheres foram chamados, foram tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Deus. Tem alguém nessa condição aqui, nessa noite? Essa é a minha história. Essa é a minha história. Tirado das trevas e trazido para a luz do Senhor. Agora, qual é o adjetivo na sua Bíblia para luz? Aí. Tem alguma coisa aí que diz? Na tela tem uma sugestão de texto aí na sua Bíblia. Como é que está? Maravilhosa. Diga comigo, maravilhosa. Maravilhosa. Eu não sei qual é a noção que você tem daquilo que aconteceu com o Senhor, mas o Espírito Santo não usa textos, não usa termos indevidos. A Bíblia é precisa. Não há palavra que não seja precisa nas Escrituras. E aqui o Deus das Escrituras define a sua luz. Aqui o Deus das Escrituras define o que foi feito comigo, o que foi feito com você. Assim, foi tirado das trevas e trazido para a maravilhosa, incomparável, extraordinária, rara, grandiosa, inigualável luz. Eu não sei como é que você vê a sua posição hoje. Deus diz assim: maravilhosa, inigualável e extraordinária. Essa é a posição do salvo em Cristo Jesus hoje. Isso precisa ir entrando na minha mente e na sua mente, porque senão eu fico olhando para mim, pensando no meu salário, no meu carro velho, na casa que eu não consigo fazer, na minha saúde, na minha igreja, meu Deus, aquele pastor horroroso que eu tenho, e eu fico olhando só as coisas ruins da vida, e não entendo aquilo que Deus diz de mim. Deus diz o seguinte: eu tirei você das trevas e trouxe você para algo maravilhoso. Está na hora da gente se levantar para concordar com o Senhor. Concordar com o Senhor é algo muito poderoso para mim e para a sua vida. Vai por mim, muda toda a vida da gente, muda quem nós somos. A segunda ideia que eu quero pensar com você hoje, né, sobre quem nós somos, a primeira está no fim do versículo 9, a segunda está no início do versículo 10. Ele vai dizer assim para mim: antes vocês não eram povo. Antes vocês não eram povo. Você já viu aquelas pessoas? Eles dizem o seguinte: eu nunca matei, eu nunca roubei. Já viram? Quem já falou isso antes? Alguém já falou que eu nunca matei, nunca roubei, eu sou bom. Não é? Eu tinha um amigo, graças a Deus, se converteu a Jesus Cristo, mas as oportunidades que eu tinha de cutucá-lo, ele dizia para mim: seu Zé, é o seguinte, eu nunca matei, eu nunca roubei. É assim que ele queria mudar o assunto. Mas é tão interessante, irmãos. Você sabe o que a palavra de Deus diz para quem nunca matou, nunca roubou, nunca fez isso, nunca foi... que aquela pessoa que se acha bem, ela diz o seguinte: não é povo. Não é povo. Não tem identidade de povo. Não está falando assim que você não pertence a uma nação, uma raça, uma língua. Não é? Qual é o seu povo? Eu sou brasileiro com muito orgulho, etc. e tal. Não é? Mas não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo para mim e para você que o mundo é dividido em duas partes. O povo de Deus salvo e lavado com o sangue de Jesus. O povo que precisa ser transformado em povo de Deus lavado pelo sangue de Jesus. É isso, simples assim. Então, o texto está dizendo para mim e para você: antes você não era povo. Agora você pode erguer a sua voz, erguer a sua face, encher os seus pulmões e dizer: hoje eu sou povo de Deus. Tem alguém que é povo de Deus aqui? Isso é um privilégio. Povo de Deus, que posição. Na versão que eu li para vocês, era diz o seguinte: antes vocês não tinham identidade de povo. Agora vocês têm a identidade de povo de Deus. Você anda pelas ruas e talvez você não perceba isso.
Você anda lá pela universidade, você enfrenta as suas lutas, as suas questões, e talvez você nunca tenha percebido isso. Mas Satanás e seus demônios olham para você e percebem em você um carimbo. Na verdade, um selo. Diz assim: povo de Deus. Povo de Deus. Eu acho isso tão maravilhoso. Estava me lembrando hoje, não está aqui no meu esboço, mas estava me lembrando hoje com a igreja matutina e falei disso. Como é maravilhoso. Eu imagino que isso já deva acontecer com você algumas vezes. As pessoas olharem para você e falarem o seguinte: você é crente, né? Espero que isso aconteça com você com alguma frequência. Ou a pessoa pergunte para você: o que tem diferente em você? Não é? Eu espero que as pessoas perguntem isso para você. Um tempo atrás, eu me formei faz 30 anos e pouco que nós comemoramos a minha formatura do curso de Direito. Você imagina, naquela época era tudo novinho a gente, né? Esses dias a gente estava comemorando 30 anos. E um amigo meu, um colega da faculdade, ele olhou para mim e falou o seguinte: ô Josi, agora eu entendo, cara. A gente olhava para você e a gente achava você diferente. Hoje eu entendo, porque hoje eu estou lá na igreja, eu sei que você era diferente por causa de Jesus. Eu espero que isso aconteça com você. É muito importante. Não tem a ver com a nossa roupa, não tem a ver com ficar saudando as pessoas. Eu vejo que a nossa linguajar, a gente fica chamando os outros de varão e varoa, ou sei lá como é que... Não tem a ver com isso. Tem a ver com a naturalidade da vida e a manifestação da glória de Deus que está presente no Filho e na Filha de Deus. Tem a ver com posturas, tem a ver com falas, sim, com expressões, sim, com comandos, sim, com autoridade, sim, com tomar o espaço, sim, que o Senhor nos deu. Mas tem a ver com a presença do Senhor em nós. E estava dizendo que ali pelos meus 16 anos de idade, morava na base aérea em Campo Grande e ia para o círculo militar para fazer natação. Eram alguns quilômetros e às vezes eu ia de bermuda, e Campo Grande era muito calor, e ia para nadar mesmo, eu ia só de calção, camiseta no ombro, no máximo uma mochila de tênis, e ia correndo até chegar lá no lugar. E várias vezes, não é, fazendo o mesmo percurso, um dia fui a uma igreja, era uma igreja batista, numa determinada região ali, participar de um evento de jovens, e tinha uma senhora na porta. Por isso que é muito importante as senhoras irem para a porta e os adultos irem para a porta receber as pessoas. Porque eu estou ali, a hora que eu estou entrando na igreja, uma senhora que eu nunca vi mais bonita, mais magra, mais gorda na minha frente. Nunca vi aquela dona. Ela olhou para mim e falou o seguinte: guri. É assim que lá em Campo Grande o pessoal chama a molecada, né? Guri, eu sabia que você era crente. E eu olhei para ela e falei: tá, explica, né? Você passa em frente da minha casa sem camisa, de bermuda. Você está indo para onde, guri? Eu sabia que você era crente. Oh, louvado seja Deus, irmão. Não sei você. Isso me alegra o coração. Porque há uma marca, um selo de propriedade do Espírito Santo de Deus em cada um dos seus filhos e filhas. Uma marca: você antes não era povo, mas hoje o reino espiritual inteiro, anjos e demônios, olham para um filho e uma filha de Deus, alguém convertido a Jesus Cristo, salvo pela graça de Jesus Cristo, e nessa pessoa tem um selo que é a presença poderosa do Espírito Santo. Diz assim: povo de Deus. Povo de Deus, essa é a minha identidade. Se é povo de Deus, pode ter esperança. Diga comigo: eu tenho esperança. Eu gosto de falar disso com as pessoas. Hoje de manhã eu falei, porque tem uns crentes, irmão, que eles são muito pessimistas demais. Você já viu os crentes? Eles olham assim para nós e falam o seguinte: vai piorar. E depois eles dizem o seguinte: está escrito. Aí eu nem falo nada, porque de fato está escrito. Só que não é só isso que está escrito, pelo amor de Deus. Você já viu os crentes? Eles ficam tudo falando da marca da besta. E eles estão preocupados com a marca da besta. Eles nem sabem que um pouquinho depois fala da marca do cordeiro. Eles estão só concentrados no ruim. Aí eles falam assim: vai piorar, vai marcar todo mundo. Vai. Eles não sabem que tem uma marca do cordeiro. Louvado seja Deus. Eles não leem o resto da história. Eles vai piorar. Está escrito. Está escrito. Eles não leram o fim todo. Que o fim todo diz o seguinte: e veio novos céus e nova terra. Aleluia. O fim não termina com caos. O fim termina com a implantação de um reino maravilhoso. E a igreja reinando com o Senhor pelo resto dos tempos todos. Aliás, pelos séculos dos séculos. Disse hoje de manhã aqui
foi mencionado, acho que foi Lailson na sua pregação um tempo atrás, ele mencionou algo, me lembrei do texto. Há um brado, irmãos, há um brado, e o brado é o seguinte: caiu a Babilônia, louvado seja o Senhor. Então nós estamos olhando e nós não somos dos otimistas alienados, né? Nós sabemos o que está acontecendo, mas para o crente a palavra de Deus diz o seguinte: a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito. Então o povo de Deus pode ter esperança nos milagres. Ore com esperança pelos milagres. Ore com esperança, crendo que Deus está te ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante para mim e para você. Olhe para mim, por gentileza. A nossa identidade determina as nossas ações. Quando eu estou crédulo naquilo que Deus diz de mim, e vou dar só um exemplo: o Senhor diz que eu sou um sacerdote. Ok, sou sacerdote, o sacerdote está apresentando o povo para Deus. Então não tenho dificuldade nenhuma em orar com o enfermo. Estava outro dia na fila de um negócio, nem sei o que era, a pessoa lá passando mal. Quem é que vai orar por ela? Quem é que vai orar por ela? Eu vou responder para você quem vai orar por ela. Um crente firmado em sua identidade. Essa pessoa enferma do meu lado aqui é uma oportunidade para eu exercer a minha identidade de sacerdote, de filho do Deus vivo. Quem é que ora então? Responde para mim. Quem é que ora? É isso. Porque se a minha identidade está firmada, eu sei que eu tenho autoridade. Deus vai fazer o que Ele quiser, mas eu vou orar, e vou orar com fé, e com esperança, por causa dessa pessoa aqui. Eu achei legal, esses dias nós oramos com uma pessoa aqui, com a muleta. Hoje a esposa dele olhou para mim e falou o seguinte: pastor, depois que oraram, a perna desinchou, está bem, tirou a muleta. Essa é aquela parte que você dá um glória a Deus, com aleluia, com alegria aí, onde você está? Hoje, infelizmente, por causa de uma dificuldade com a nossa identidade, nós temos um problema com a esperança. Vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz o seguinte: antes você não era povo, mas agora, por causa da sua rendição ao sacrifício da cruz do Calvário, você é povo do Deus vivo. Irmão, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Por ser povo do Deus vivo, eu tenho certeza. Eu tenho esperanças e tenho certeza. Eu tenho certeza da presença. Há um dos nomes do Senhor, e eu me apego muito nele. O nome do Senhor é Jeová Shammah. Deus aqui. Deus aqui. Outro nome do Senhor é, agora atribuído especificamente ao Messias, é Emanuel, Deus conosco. Isso deveria encher a gente de esperança, isso deveria encher a gente de certeza. Lá naquela repartição pública, às vezes um ambiente opresso, é opresso, irmão, porque às vezes está faltando pouca luz de Deus lá, e Deus está contando com você para iluminar aquele lugar lá. E o problema de iluminar aquele lugar lá não é teu, o problema de iluminar aquele lugar lá é dele. É ele que quer. Então agora ele me chama para ser um cooperador, porque a presença dele está comigo. Eu posso ter certeza então da sua presença, eu posso ter certeza como povo de Deus da sua provisão, eu posso ter certeza como povo de Deus da sua atenção. Deus está vendo a senhora exatamente agora. Deus conhece completamente minhas necessidades e dores e apreensões e angústias. O meu problema, irmãos, é que eu acho que Ele é culpado. Por que você não me livrou? Por que você não me tirou? Por que você está me fazendo passar por isso? É assim que eu me relaciono com o Senhor várias vezes. Só assim para eu ficar tranquilo. Tem mais alguém? Há poucos. Ok, que bom, vocês estão no outro nível. Porque às vezes eu estou olhando para Deus, irmãos, e em vez de eu achar que Deus é o meu ajudador, eu estou achando que Ele é o meu carrasco. Irmão, você é povo de Deus. Povo de Deus. E eu chamo você a superarmos a ideia da orfandade. Levanta a cabeça e nós precisamos assumir a nossa identidade.
E aí o texto vai dizer assim para mim e para você, ele vai falar assim: vocês agora são aqueles que receberam misericórdia. Misericórdia. Graça é Deus fazer por mim o que eu não mereço. Misericórdia, segundo alguns nos ensinam, é Deus deixar de fazer por mim o que eu mereço. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você sabe, mas se Deus lançasse a gente no inferno agora, Ele faria algo assim muito justo. Mas Ele decidiu, por causa da cruz de Cristo Jesus, salvar os pecadores destinados a sofrer a sua ira e depositar sobre eles abundantemente misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu não sei você, essa aqui é a minha história. Tem mais alguém aí que acredita? Essa aqui é a minha história, essa aqui é a minha posição. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim: é assim que Deus me vê. Você viu? Nação santa, rei, sacerdote, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz. Qual a outra aí que eu mencionei aqui? Está me fugindo. Não era povo, mas agora é povo. E a outra é coberto por misericórdia. É assim que Deus me vê. O problema meu e seu é que às vezes eu fico me vendo de outras maneiras. E Satanás fica incutindo em mim uma visão equivocada acerca de mim mesmo. Mas o salvo pela graça é visto assim por Deus. Deus afirma em sua eterna e imutável palavra que essa é a posição, esse é o estado de cada crente em Jesus. E Ele deseja que eu e você estejamos plenamente convictos disso. Estava orando pelo culto hoje à tarde, em algum momento, e pensando na luta espiritual do culto. E você sabe como que eu orei pelo culto e por mim no culto? Eu orei por mim assim: eu sou geração eleita. Eu sou rei sacerdote. Porque é aqui onde eu queria chegar com você. Esses dias atrás nós falamos um pouco sobre fé ativa. Alguém se lembra? Falamos um pouco sobre fé ativa e eu usei um exemplo, usei alguns exemplos e um dos exemplos foi o Salmo 23. Uma coisa é eu dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa, o texto diz isso sobre mim. Aleluia. Outra coisa é eu enfrentar as minhas questões dizendo a mim mesmo: eu tenho um pastor bom e ele cuida das suas ovelhas, ele não deixa nada faltar para mim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fé ativa. Amanhã, irmãos, nós vamos enfrentar as nossas questões do dia a dia. Possivelmente agora você esteja com a mente aqui, um pouco de atenção aqui, um pouco de atenção lá nas contas que tem que pagar amanhã, nos desafios, nas metas. Ai meu Deus, aquele ambiente amanhã, e Satanás está querendo dividir a sua mente entre aqui e lá. Por favor, mantenha a sua mente aqui. Então agora você levanta amanhã para dizer: eu sou geração eleita. Eu sou uma raça especial. Não porque eu, não é, mas porque fui transformado por causa da fé em Jesus Cristo. Eu sou povo exclusivo de Deus. Na verdade o texto diz: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito privilégio. Deus não divide você com nada. Deus não divide suas filhas e seus filhos com absolutamente nada, nem com eles mesmos. Isso é maravilhoso. Eu não sei para você como é. Para mim é maravilhoso dizer diante das minhas lutas e das minhas questões: eu sou propriedade de um Deus todo-poderoso e Ele cuida dos seus. Fé ativa. Ai, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Mas o Senhor debruçou sobre mim de modo abundante, despejou sobre mim de modo abundante as suas misericórdias. Fé ativa. E eu vou ganhando então a minha mente, para defender a minha mente com base nessas verdades de posição que Deus me deu. E agora, falando às pessoas que são tudo isso, eu gostaria de abrir agora um pouco mais o texto acerca daquilo que nós somos e pensar que essa posição tão boa que Deus nos dá e que precisa ir ganhando a nossa mente, nós precisamos ir nos arrependendo em direção a essas verdades. Eu vou repetir algo que disse aqui na semana passada, com muito respeito a você e muito temor a você. O contato com essa verdade não é inócuo.
Isso que eu estou fazendo com você aqui é profetizando, proclamando, anunciando, explicando para você a verdade imutável de um Deus vivo acerca de você. Essa é a verdade. E aqui você tem um problema sério. À medida em que você se abre para essa verdade. É assim, ó, Senhor, eu nem estou entendendo muito, mas louvado seja o teu nome, me ajuda a entender, eu quero viver isso, eu quero entender isso, eu quero ser desse jeito. Essa é uma forma de você viver isso. A outra forma é você ir se fechando. E aí, desculpa a franqueza, aí você piora, endurece, embrutece. Eu chamo você nessa noite, em nome de Jesus, ecoando aqui as verdades de Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério. Ele diz o seguinte: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. Arrependa-se e creia. Irmãos, as verdades do reino chegam e elas me atingem como estão me atingindo esses dias. E Deus espera que eu me arrependa e creia. Arrependimento na vida do crente não é um ato e nem é só em relação ao pecado. Arrependimento na vida do crente é ouvir a verdade dos céus e querer pensar conforme ela. É céu na terra. E agora, como a minha posição é tão maravilhosa, com tantos benefícios, ela me traz algumas responsabilidades, porque eu represento um Deus maravilhoso. E agora eu quero pensar alguma coisa com você nesses minutos que eu tenho e chamar você para olhar os versículos 11 e 12 da Bíblia que você tem. Nós estamos abertos em 1 de Pedro 2 e eu quero chamar você para os versículos 11 e 12. Então, o texto começa assim: amados. Diga aí, amadas, amadas. Percebe? O Espírito Santo está se referindo à sua igreja, ao seu povo. Ele não está falando com aqueles que estão perdidos, ele está falando com os crentes. Amados, eu os advirto, eu os estimulo, eu os exorto, eu os desafio, eu rogo a vocês, uma vez que vocês são peregrinos e estrangeiros, gente que é rei, que é sacerdote sim, que é nação santa sim, que tem muita responsabilidade nas décadas que vai passar aqui nessa terra, mas tem que entender que a sua posição aqui é de passagem. Qualquer espaço que você ocupe, e qualquer coisa que você, entre aspas, tenha, é provisório, é de passagem. Daqui a 60 anos, 100 anos, acabou. Não tem mais nada. Aliás, por favor, quantos têm uma agenda a cumprir essa próxima semana? Um monte de coisa para fazer, de segunda a sexta em diante. Levanta a mão só para quem tem um monte de coisa para fazer. Desculpa eu dizer para você, isso é só previsão. Certo? Previsão. Minha mochila está quase pronta lá em casa. Quarta-feira eu subo para, com a graça de Deus, atuar diante de 800 homens na montanha. Só previsão. Porque a minha vida aqui é passageira, e eu sou um estrangeiro por aqui. As coisas aqui são provisórias. E aí diz assim: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que vocês são, a manter distância. Algumas versões vão dizer assim, a se absterem, ou seja, evitarem, se afastarem, renunciarem. Manter distância dos desejos carnais ou das paixões carnais que lutam contra a alma ou lutam contra vocês. O versículo 12 prossegue dizendo: procurem viver de maneira exemplar no meio daqueles que não creem. Não é na célula, não é no culto, não é na hora do louvor, não é no meio da congregação só. É entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de serem maus ou de praticar o mal. Lembra que a igreja estava sob perseguição e eles eram acusados de um montão de coisas. Ainda que eles os acusem de praticar o mal, eles vejam o comportamento correto de vocês. E no dia do julgamento do mundo, eles darão glória a Deus. Ok, então a partir de agora eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. A nossa posição e a nossa em Cristo Jesus, ou uma vez que nós somos tudo isso que o Senhor mencionou para nós, e são 7 pontos que nós observamos já nesse texto, uma vez que a gente é tudo isso, nós devemos nos lembrar de algumas outras verdades. Primeira verdade: mantenha a distância dos desejos carnais, ou das paixões carnais.
o termo aqui, paixão carnal, aqui, são fortes vontades. Eu dei um exemplo hoje de manhã, ele é bem rasinho, bem levinho, mas é só para você entender. Eu tenho um desejo violento por doce. E aqui na igreja o pessoal me ajuda bastante. Toda semana eu ganho chocolate, ganho doce, o pessoal é tudo alucinado aqui. E aí, eu tenho agora que ir resistindo a isso. Então, mas isso é um exemplo muito simples. Porque às vezes os nossos desejos muito fortes são outros. É despejar toda a nossa ira, por exemplo. É satisfazer aquela necessidade sexual ilícita e de modo ilícito. É adquirir uma vantagem financeira num negócio de modo que não precisa fazer. É adquirir mais bem, mais títulos, mais coisas, entupir a nossa agenda, de modo que o reino de Deus e as coisas de Deus vão ficando relegados para os outros espaços. A palavra de Deus fala para mim e para você que nós devemos manter distâncias dos nossos desejos e das nossas paixões carnais, porque elas lutam, como é que diz o texto aí na sua Bíblia? Não sei se você prestou atenção, porque elas lutam contra nós. Quando Deus nos aconselha, irmãos, Ele está querendo o nosso profundo bem. Minhas lutas e minhas inclinações carnais, de acordo com esse mundo e com as propostas desse mundo, elas me ofendem, e me diminuem, e me atrasam no propósito que Deus tem de santificação para a minha vida. Então Deus está dizendo, preste atenção, isso é contra você. Foi a fala do Senhor para Caim. Você se lembra de Caim? Caim está no embate sério. Honrar a Deus, observando o exemplo do irmão dele, ou despejar a sua ira sobre o seu irmão. O Senhor olha para Caim e diz o seguinte: o pecado jaz, alguém se lembra? Jaz à porta, está aí pertinho. Qual é a outra fala do Senhor para Caim? Me ajuda aí. Cumpre a você dominá-lo. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é o seguinte: não é para que você se torne raça eleita, mas é porque você já é raça eleita. Não é para que você se torne rei e sacerdote, mas porque essa posição já lhe foi conferida, e ela foi conferida gratuitamente para você. Você não tem como conquistá-la sendo bom, não é isso, ela já foi te dada sendo mal. Agora, uma vez que você já tem essa posição, cumpre a você se afastar das suas paixões, dominá-las, fugir delas. Vamos ver um texto? Folhe a página para trás aí, 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, versículos 14 a 16. Veja que coisa. Como filhos obedientes, diz assim a palavra de Deus. Maravilhoso isso. Eu sugeri que você lesse 1 de Pedro algumas vezes esses dias. Nós estamos terminando o livro de Atos lá na nossa leitura geral com a igreja. Começamos em Apocalipse, começamos em Gênesis, vamos terminar em Apocalipse daqui a pouco. Estamos passando por Atos. Mas sugeri que você lesse 1 de Pedro essa semana, desse uma lidinha, porque é muito interessante isso, os temas se fecham. Pedro está dizendo aqui então, como filhos obedientes. Diga comigo, filhos obedientes. Percebe? Não escreve para o mundo. Não escreve para quem não é filho. Ele está dizendo, como vocês são filhos, obedeçam. Como vocês são filhos, incline o coração à obediência. Como filhos que obedecem, não vivam conforme as paixões. Vocês viviam assim antes, quando ainda estavam na ignorância. Agora, pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Maravilhoso o texto. Veja o texto, talvez você não preste atenção nisso, e isso é muito importante. Sejam santos porque vocês foram chamados por aquele que é santo. O texto não diz, irmãos, sejam santos para que Deus chame vocês. A religião diz, você precisa ajustar tudo, mudar tudo para Deus te receber. O Evangelho diz que você não tem como ajustar tudo, não tem como consertar tudo, portanto Deus jamais te receberia pelos seus próprios esforços. Entretanto, Deus amou você sendo você pecador, entregou o seu filho dele para morrer no seu lugar, pagar a sua dívida. Se você crê nisso, você será salvo.
Então agora o Senhor me chama, sendo eu pecador, o santo me acolhe, percebe? E não diz sejam santos para que eu chame vocês, o texto diz sejam santos porque vocês já foram chamados, admitidos e aceitos pelo santo. E uma vez que Ele chamou vocês agora, sejam santos porque Ele é santo. Que oportunidade! Deus então está se colocando do meu lado para eu viver uma vida crescente em santidade, não somente pelos meus esforços, porque tem toda uma gama de esforço e responsabilidade que cabe a mim, mas Ele se torna meu aliado na minha luta contra o pecado. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quando eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, eu deixei de ser escravo das minhas paixões. Essa é a minha posição. Mas pastor, ela está aqui dentro ainda, ok. Só que tem uma diferença muito grande. Antes, sem Jesus, você era escravo delas. Agora, com Jesus, você pode resistir a ela. Louvado seja o nome dEle, com o poder dEle, com a presença do Espírito Santo. O crente pode vencer o combate contra as paixões e as vontades que lutam contra ele, porque foi comprado pelo sangue de Jesus, foi justificado, foi regenerado, recebeu uma nova natureza, foi santificado. Porque somos quem somos. O texto nos chama a manter distância das paixões que militam contra nós. E o texto avança dizendo algo no versículo 12, que é procure viver vida exemplar. Pode repetir isso comigo? Procure viver vida exemplar. Essa é a ideia. O capítulo 2, primeiro versículo, escrevendo para os santos. O texto diz o seguinte: portanto, abandonem toda maldade. O grego maldade aqui, quando você vai fazer um estudo muito profundo no grego sobre o termo maldade, significa maldade. É bem isso. Maldade é ruindade. Abandone toda a ruindade. Abandone a ideia de fazer o mal. E esse texto aqui, irmãos, não é para quem está perdido. Esse texto começa falando com os filhos obedientes, com os amados. Rejeite todo tipo de maldade. O que mais diz o texto aí? Abandone toda maldade. O segundo, como está na sua Bíblia? Todo engano. Na minha está todo engano. Em algumas aí pode aparecer todo dolo. É a tal da esperteza negativa. É a minha postura que gera um prejuízo para o outro. O termo engano aqui é ludibrio. É aquela ideia de uma falsidade maliciosa para manter alguém em erro. Você acredita que precisa dizer alguma coisa assim para crente? Pois bem, precisa, porque esse texto aqui é para crente. Os crentes viviam desse jeito antes, e agora eles foram tirados das trevas e trazidos para a luz, foram posicionados como santos, e agora, uma vez que eles são posicionados como santos, lhes é garantido o poder, a autoridade e a oportunidade de serem transformados em ainda mais santos. Então é para eles que diz isso: não fique ludibriando ninguém. Percebe isso? O texto diz lá, o que mais diz aí? Toda maldade, todo engano, toda hipocrisia. Na minha versão está aqui, toda hipocrisia. É querer passar uma ideia de si mesmo que não é real, que não existe de jeito nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Não tem a ver aqui conosco. O pastor João está ali, daqui a pouquinho a gente vai começar um curso sobre Crown aqui na igreja, que tem a ver com finanças à maneira de Deus. E uma coisa importantíssima é que hoje a gente está vendo os crentes trocando os pés pelas mãos, muito na área financeira. Muitos crentes compram alguma coisa que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que não estão nem aí. Vivemos uma vida de fingimento. Não é só disso que o texto está falando, mas inclusive disso. E essa ordem aqui, não sejam hipócritas, não vivam em hipocrisia, não sejam atores na vida real, ela está dizendo para mim e para você: olha, é muito importante isso, é para crente isso. Outro termo aí depois de hipocrisia, qual que é? Em 1 de Pedro 2:1. Na minha versão é inveja.
Inveja é você querer aquilo que é do outro. E um antídoto bom para a inveja é a gratidão. A gratidão, irmãos, é uma chave que abre muitas portas na nossa vida. É quando eu olho para Deus e falo: Senhor, muito obrigado. O Senhor trata cada um dos seus filhos de modo especial. Você imagina que precisa dizer para crente que crente não pode ser invejoso? Precisa. Porque a esses foi dado o direito de vencerem a mentira e a inveja e a hipocrisia pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Os outros não têm isso, não tem como. São escravos dessas coisas. Os crentes são chamados a largar essas coisas, porque antes se vivia assim, mas agora no reino de Deus, onde estão reis e sacerdotes, esse tipo de coisa tem que ser deixado de lado pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Não para conquistarmos alguma coisa em Deus, mas porque Deus nos conquistou para essa vida maravilhosa, livre destas coisas que nos escravizam. O último termo aí é maledicência. E maledicência aqui, até vou ler o texto, porque o texto diz o seguinte: bem como todo tipo, diga comigo, todo tipo de maledicência. Porque por alguma maledicência, eu acuso alguém de algo que ela não fez. Por alguma maledicência, eu esparramo algo que a pessoa fez. São tipos diferentes de maledicência. É você falar dos outros o que não precisa e não... Pensa se não precisa dizer isso para crente o tempo inteiro. Porque nos foi dado, irmãos, a glória de uma posição maravilhosa. O Senhor diz para mim e para você algo poderoso: abandone a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essa é aquela parte que você dá outra glória a Deus aí onde você está, porque Deus está dizendo para os seus filhos que esse é o tipo de vida que Ele espera de nós. É isso que Ele propõe para nós. Isso é luz. Irmãos, quando Deus nos colocou como exemplos para o mundo, eu gosto de pensar lá na minha vizinhança, lá no colega de trabalho, lá nos amigos, nas pessoas com as quais a gente olha. Irmãos, está certo que você não vai acertar todo o tempo, mas a sua média tem que ser muito alta. Sabe, a média do crente, ela é mais alta, certo? Mais alta. E os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que estão conosco, elas devem olhar para nós e dizer o seguinte: nossa, mudou muito, hein? Olha como era antes. O que aconteceu com essa mulher que ela mudou muito? O que aconteceu com esse homem que mudou muito? Olha, o que essa pessoa faz? Que ela se importa com a vizinhança, ela nos ajuda. Ela dá presente no Natal. Dá o panetone para o vizinho. Sabe, faz um negocinho bonitinho, leva lá na casa do vizinho, para dizer: olha, a verdadeira mensagem do Natal é que Jesus Cristo nasceu para salvar a gente, perdoar os nossos pecados. Eu escrevi um negocinho aqui, queria que você se lembrasse disso hoje. Nossa, não é que esse pessoal cumprimenta a gente na rua, falam com a gente. As pessoas deveriam olhar para as nossas famílias e dizer: nossa, esse homem trata a esposa dele como se fosse uma rainha. Essa mulher, olha o jeito que ela trata o marido. Ela trata o marido como se ele fosse um lorde, um rei. Porque se você observar Pedro, depois, ele está dizendo que é isso. O privilégio da nossa posição, ele gera para nós essas coisas todas, que devem ser frutos, mas não são frutos naturais. Eles precisam ser observados na minha e na sua vida, cuidadosamente, porque agora o texto diz para mim e para você: se comportem no meio dos outros como exemplo. Os nossos filhos deveriam ser bem cuidados, bem tratados, e todo mundo que é filho aqui deveria ser um testemunho vivo da graça de Deus em relação aos seus pais, em relação aos seus avós. Infelizmente, e aqui falando para casais, né, às vezes a gente observa isso, às vezes no nosso meio, e não só no nosso meio, não é uma questão nossa, mas é uma questão às vezes quase que cultural, ou quase da nossa raça caída, que muitos cônjuges se sentem bem diminuindo o outro na frente dos outros. E aí a palavra de Deus diz: vocês devem se portar como exemplos. Vocês são bom perfume de Cristo por onde vocês andarem. Deixa a pessoa perceber o bom perfume de Cristo. Nós pagamos as nossas contas.
Ai, pastor, mas precisa dizer isso para crente? Precisa. Pagamos as nossas contas. Aconteceu um negócio, uma tragédia, ok, isso é uma coisa. Agora nós estamos sempre ajustando as nossas contas. Irmãos, nós somos os melhores colaboradores lá na nossa empresa. Os melhores patrões, os melhores prestadores de serviço. Caminhamos para isso, buscamos. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer isso. Pessoal que estuda aí, nós éramos desafiados e precisamos desafiar a nossa geração. Éramos os melhores alunos. Os mais esforçados, pelo menos. Os mais respeitadores, pelo menos. O mundo está olhando a igreja e a igreja precisa revestir-se da sua identidade e viver então a sua responsabilidade. Eu disse hoje de manhã aqui, estava sentado entre nós o nosso irmão Hermínio Arduin. Foi tesoureiro da nossa igreja durante 30 anos. Eu estava com um problema no nosso estatuto, uma questão administrativa, eu não sei se o James vai lembrar disso. E o cartorário começou a criar um monte de problema com a gente por causa daquele negócio. E não ia. Um dia eu falei, James, dá esse negócio aqui que eu vou lá. Aí fui lá falar com o pessoal, procurei o chefe do cartório, insisti para falar com ele veio me receber. Eu estou explicando a minha situação e falei, olha, eu sou lá da Igreja Batista Sião. Ele me interrompeu. Ele falou, lá da Igreja Batista Sião? O senhor é crente lá da Igreja Batista Sião? Tem uma pessoa que frequentava lá, não sei se frequenta ainda. Ele falou assim, o Hermínio Arduin, do escritório de contabilidade central ali. Eu falei, sim, ele está lá ainda hoje. Inclusive, se o senhor observar aí, ele é o tesoureiro da igreja. Olha, de fato, ele é mesmo. Aí ele tirou todo o papel da mão da dona que estava travando todo o nosso processo, puxou para a mão dele. E o nosso problema como igreja aqui foi resolvido, e logicamente ele fez isso de acordo com a legislação vigente, está tudo certinho, até porque a gente sabia disso. Ele só tirou todos os entraves que estavam sendo criados por causa do bom nome de um irmão da nossa igreja. Vivam como exemplos. É bem possível que você, como profissional, tenha cometido algum erro técnico. É bem possível. Erro técnico podem acontecer. Falam de um quê de imperícia da nossa parte, mas ninguém pode falar mal do crente como gente má e leviana. Porque a honra do nosso cargo, a honra da nossa posição, é muito maravilhosa. Preciso mencionar um termo aqui, e eu esqueci de novo de fazer isso, me perdoem. Há uma estatística hoje dizendo que os crentes, no meio evangélico, as apostas são maiores do que no meio da Igreja Católica Romana. Pessoas gastando dinheiro em jogos de azar. Uma palavra para você, irmão. Se fosse coisa boa, seria jogo de bênção, não seria jogo de azar. E às vezes crentes se escravizando, pegando o dinheiro santo do Senhor, que poderia ser aplicado em coisas do Senhor, investindo numa perspectiva de alguém vai ter um prejuízo para eu ter um lucro. E isso, irmãos, não provém de Deus para nós. Lamentamos profundamente o fato de que hoje as grandes propagandas da nossa nação são em bets, aposte aqui, aposte aqui, aposte aqui. E as pessoas estão botando dinheiro ali que não vão para comida, não vão para a família, não vão para um bom presente para o cônjuge, vão ali para uma expectativa de um dinheiro fácil e rápido, de modo iludido. E o grande problema, irmãos, é que a estatística está dizendo que isso acontece mais aqui dentro. E eu não estou dizendo da nossa igreja, estou dizendo da nossa família, do que fora. Como reis e sacerdotes, irmãos, como reis e sacerdotes, a nossa vida deve ser mais nobre. Entende isso? Eu gostaria de chamar você para você ficar em pé aí onde você está. Ô pregador, mas eu não estou conseguindo viver isso tudo aí que você falou, está meio difícil. Então eu tenho duas ideias para você. A primeira ideia para você, se tudo isso aqui está sendo difícil para você, a primeira ideia, tenha certeza que você se rendeu a Jesus Cristo. Tenha certeza que a sua aliança com Jesus Cristo está de pé. Viver dessa forma aqui é só para salvo. É só para crente. Quem não está em bem com o Senhor não consegue, mas de jeito nenhum. Os padrões de Deus são muito elevados. São só para aqueles que foram alçados por Ele das trevas para a luz. Agora, se você está na luz com o Senhor, você já é filho, o Pai nos chama a viver hoje seus valores.
E Ele nunca propõe para seus filhos nada que Ele não os capacite a viver. Nosso Pai é bom. Se você se rendeu a Jesus, você está muito melhor do que imagina. Levante a cabeça. Satanás quer manter você sob jugo, porque se ele mantiver você sob jugo, a sua luz brilha pouco e o seu impacto é reduzido. Satanás tem medo de você. Medo de você. Porque o dia que você entender aquilo que Deus chamou você para ser, e Ele mesmo capacita você para ser, tudo muda ao seu redor. Tudo muda dentro de você. Levante a sua cabeça, assuma a sua posição. O sacrifício da cruz comprou todo o direito para você viver essa vida como o Senhor chama você para viver. Deus olha para você e diz assim: meu povo exclusivo, rainha, sacerdote, povo santo. É assim que o Senhor chama, tirado das trevas para a luz. Mas Senhor, eu ainda peco aqui, Senhor, eu ainda peco ali. Ok, a palavra de Deus diz que nós dissermos que não pecamos, nós falamos que Deus é mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Essa é a proposta de um Deus maravilhoso para os santos. Pureza, transformação e avanço pelo poder dEle. Às vezes, meu irmão e minha irmã, o meu discurso acerca de mim mesmo é manchado pelas impressões dos outros. Impressões atuais ou do passado. Às vezes, o meu discurso acerca de mim mesmo é manchado pelas avaliações dos outros, é baseado no meu sucesso dessa semana ou do insucesso dessa semana, é baseado nos meus erros, acertos. O meu discurso e a minha visão sobre mim mesmo, ela sofre influência da minha comparação com os outros. É trágico isso, irmãos. Deus não compara a gente com ninguém e a gente se compara com todo mundo. Muitas vezes o meu discurso e a minha visão sobre mim mesmo tem a ver com os títulos que eu consegui, com os bens que eu consegui ou não. Levei uma bronca do meu cardiologista esses dias pela primeira vez em muito tempo e eu saí de lá meio zurumbático. E se eu tivesse que falar alguma coisa de mim depois de tudo aquilo que ele falou, eu falava assim: tá feio. E aí a gente faz isso. Eu não sei quanto você acertou essa semana passada. Se bateu suas metas, se cumpriu a visão do seu cônjuge sobre você, ou do seu filho, ou do seu pai. Eu não sei se você fez tudo certo a respeito, ou diante dos olhos dos outros, ou do seu crivo aí. Eu não sei se você relaxou muito essa semana e viveu de qualquer jeito. Sinceramente, eu não sei. O que eu sei é que Deus não te vê a partir das tuas lentes ou a partir das lentes dos outros. Ele vê você unicamente através da cruz. A cruz é a grande lente de Deus. E se você se inclina diante da cruz, Ele propõe toda uma identidade maravilhosa para você. E Ele então passa a cooperar com você, a produzir em você aquilo que Ele está vendo. Ouça, minha grande luta não é convencer Deus a me amar. A minha grande luta é me convencer que Deus já amou demais. O chamado de Deus para nós é nos rendermos, irmãos. Porque se você se rendeu a Jesus, a minha e a sua posição nele é maravilhosa. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.